Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, nesse primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos dá o Evangelho da tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, a Igreja quer nos mostrar que estamos todos sujeitos à tentação e quer nos mostrar o modo de vencer as tentações a partir do exemplo dado por nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, com a oração, com a mortificação e sempre muito apegados à verdade revelada. Nosso Senhor estava há 40 dias no deserto, rezando, jejuando e responde sempre com a palavra de Deus, sem se deixar levar pelas falsas interpretações, pelos falsos raciocínios do demônio. Claro, essas tentações de Nosso Senhor são bem distintas das nossas tentações, já que nele as tentações foram puramente exteriores, sem lhe perturbar minimamente a alma, sem inclinar a sua alma minimamente ao mal. Nosso Senhor não teve um combate interno para resistir a essas tentações. Portanto, tentação distinta da nossa, mas que nos serve de lição para resistir às nossas tentações com oração, com mortificação, com conhecimento da doutrina católica e resistindo logo às investidas do demônio sem nos entreter com a tentação ou o tentador. O principal ofício do demônio, caros católicos, é nos tentar. Quer dizer, nos inclinar ao pecado para que consintamos nele. O demônio pode fazer isso por meio de persuasão interna, instigando a nossa imaginação, a nossa memória sensível, provocando as nossas paixões, para que a inteligência seja obscurecida e para que a nossa vontade seja então arrastada ao pecado. Pode também nos tentar propondo externamente o objeto agradável às paixões desordenadas. Devemos saber, claro, que nem toda tentação vem do demônio. A tentação pode vir também do mundo e de seus asseclas e pode vir ainda de nós mesmos, da nossa natureza ferida pelo pecado original. Qualquer que seja a tentação, qualquer que seja a sua força e duração, qualquer que seja a sua origem e modo, podemos resistir e vencê-la se nos apoiamos na graça divina. Devemos nos lembrar sempre que o pecado vem com um consentimento, com a adesão à tentação sugerida. A tentação ainda não é pecado. Se somos tentados, ainda não pecamos. Não devemos confundir tentação com um pecado. O pecado vem da adesão da nossa vontade à atenção, o pecado vem do consentimento da nossa vontade. Se a tentação, caros católicos, é o principal ofício dos demônios, ele tem também outras estratégias e meios para nos afastar de Deus. Essas armadilhas do demônio terminam, infelizmente, levando muitas almas a se afastarem de Deus. Vejamos algumas dessas estratégias do demônio para afastar a alma de Deus. É evidente, em primeiro lugar, que o demônio vai agir de modo distinto com a alma que se entrega frequentemente ao pecado mortal e com a alma que deseja servir a Deus seriamente e começa a avançar no caminho da virtude, da santificação. Vamos nos basear aqui, sobretudo, em Santo Inácio de Loyola e algumas de suas regras de discernimento dos espíritos. Com a alma que está indo de pecado mortal em pecado mortal, o inimigo lhe propõe prazeres aparentes, lhe alarga e facilita ainda mais os pecados, os meios e as ocasiões de pecar.
Faz que essa alma imagine grandes satisfações e alegrias no pecado. Apresenta o pecado como se fosse a maior felicidade para que o pecador se afunde mais e mais no pecado. O demônio sugere à alma que o pecado é algo normal, corriqueiro, é algo que todo mundo faz. O demônio tenta tirar dessa alma toda preocupação com seu estado de pecado. Assim, o demônio vai sugerir os seguintes pensamentos: não se preocupe, todo mundo faz essas coisas e todos que assim o fazem são felizes. Veja ao seu redor quanta alegria nos que agem assim. Não se inquiete, Deus é bom, você vai se salvar de qualquer jeito. Ou ainda, os que não querem que você faça isso são apenas uns chatos e radicais que querem lhe encher a sua paciência e que lhe desejam o mal na sua tristeza. E nem pense em falar isso com o padre, deixe para falar quando estiver talvez perto da sua morte. Você ainda tem muito tempo de vida. Ou então você pode se confessar a qualquer momento, não se preocupe e seja feliz. Assim, o demônio consegue conservar essas pessoas em seus vícios e pecados e as leva a pecados ainda mais numerosos e mais graves. Com essas almas, Deus e os anjos agem de modo contrário, mostrando claramente para a consciência onde está o pecado, fazendo remoer a consciência, mostrando as consequências do pecado, mostrando a brevidade da vida, a incerteza da hora da morte. Deus e os anjos mostram para a alma que a verdadeira alegria está em agir retamente, conforme a vontade de Deus. Mostram a beleza da vida católica repleta de virtudes. Mostram que a verdadeira alegria está em Deus e que a verdadeira paz está na paz de consciência. Ou seja, o demônio vai tranquilizar a alma que está em pecado para que ela permaneça assim e se afunde ainda mais. Nisso, o demônio é ajudado pelo mundo, pelos mundanos e pelas nossas próprias fraquezas. Deus, os anjos e as pessoas piedosas, ao contrário, nos alertarão a consciência para que saiamos o quanto antes desse terrível estado. Com a alma que se propõe a avançar seriamente no serviço de Deus, nosso Senhor, com a alma que luta com determinação para avançar nas virtudes, que luta para amar a Deus, que luta contra o pecado, o mundo e a carne, o demônio vai agir de modo contrário ao modo como age com a alma em pecado. O demônio vai procurar confundir a consciência, vai procurar entristecer essa alma, vai colocar obstáculos para a prática da virtude, vai inquietá-la com falsas razões, vai procurar desanimá-la. Fiquemos bem atentos a isso, caros católicos, a essa estratégia, a essas ciladas do demônio. Quando nos dispomos a servir a Deus seriamente, o demônio vai agir com essas armas. Primeiramente, a tristeza. O demônio é eternamente triste. Ele vai nos comunicar, então, a sua tristeza para que não avancemos. Essa tristeza que invade a nossa alma sem uma causa aparente e que lhe debilita as forças para servir a Deus, que nos debilita as forças para fazermos o que devemos fazer. O demônio quer nos fazer acreditar que servir a Deus é algo triste. Dom Bosco diz que a tristeza está entre as duas principais ciladas do demônio. A tristeza que inicialmente tem uma causa justificada, por exemplo, a perda de um parente, mas que começa a dominar a alma e lhe tirar as forças para servir a Deus, também é uma tristeza que vem do demônio. Devemos ficar muito atentos para não sucumbir à tristeza. Afastemos a tristeza que começa a entrar pela nossa alma por qualquer brecha e começa a dominá-la.
Assim falava São Francisco de Sales a uma de suas dirigidas que vivia no mundo. Não posso pensar como a senhora pode admitir essas tristezas desmesuradas em seu coração, sendo filha de Deus, remida há muito tempo no seio de sua misericórdia e consagrada ao amor dele. A senhora deve tranquilizar-se a si mesma, desprezando todas essas sugestões tristes e melancólicas que o inimigo nos faz com a única intenção de nos desanimar e nos perturbar. Poderíamos, de fato, citar inúmeros textos de vários santos e muitos outros de São Francisco de Sales mandando a alegria. Por exemplo, reavive muitas vezes o espírito de alegria e de suavidade e creia firmemente que esse é o verdadeiro espírito de devoção. É bom, caros católicos, servir a Deus. E como não servi-lo com alegria? Servite Domino in Laetitia, nos diz a Sagrada Escritura no Salmo 99. Servir a Deus com alegria. Então essa é a primeira cilada do demônio, a tristeza. Em segundo lugar, o demônio utilizará contra essas almas que querem avançar seriamente no serviço a Deus, ele utilizará a arma da confusão de consciência. O demônio vai tentar confundir a nossa consciência, sobretudo com escrúpulos, quer dizer, nos fazendo crer que há pecado onde não há, nos fazendo duvidar quando não há razões para dúvida. Por exemplo, apesar de ter feito um bom exame de consciência, de estar realmente arrependido e de ter falado tudo o que era necessário na confissão, o demônio vai semear uma dúvida. Será que você se confessou bem? Será que falou mesmo o que devia? Será que está mesmo arrependido? São dúvidas sem fundamento, vagas, que o demônio planta na nossa alma para perturbá-la, para levá-la à tristeza, para sobrecarregá-la. Quando a dúvida de consciência vem de Deus, o fundamento é claro, a razão é clara e não algo que simplesmente nos perturba e que não enxergamos bem. Deus e os anjos nos mostrariam claramente o porquê e em que a confissão teria sido ruim. Então, a segunda cilada do demônio é essa confusão de consciência para perturbar a alma, para sobrecarregá-la, para confundi-la e para que a alma perca o ânimo. Em terceiro lugar, caros católicos, com essa alma que quer servir a Deus, o demônio colocará obstáculos para a prática da virtude, para a nossa santificação. Vendo que nos dispomos a servir a Deus e amá-lo com todo o nosso ser, o demônio vai atrapalhar a alma, fazendo-a acreditar que a virtude é muito mais difícil do que ela realmente é. O demônio vai aumentar muito as dificuldades reais e vai inventar dificuldades que não existem. Com isso, o demônio quer nos fazer crer que uma vida verdadeiramente católica é impossível ou praticamente impossível. Ele quer nos fazer crer que a vida virtuosa é para alguns poucos somente. Ele vai nos levar a imaginar 1000 obstáculos aparentemente insuperáveis. Assim, ele nos fará pensar: é impossível perseverar na vida de oração séria, é impossível guardar a castidade, é impossível usar corretamente o matrimônio sem controle de natalidade, é impossível abandonar as diversões mundanas, é impossível vestir-me decentemente, é impossível isso, é praticamente impossível aquilo. Essa é a linguagem do demônio para nos fazer desistir ou para nos levar à mediocridade. Ao mesmo tempo em que aumenta e inventa dificuldades, o demônio nos oculta tudo aquilo que nos torna mais fácil a vida católica. Ele nos oculta o valor e a eficácia de nossas orações. Ele nos oculta a abundância da graça dos sacramentos.
Ele nos oculta a bondade e a suavidade de Deus, que nos ajuda sempre e generosamente. Ele nos oculta a alegria de servir a Deus e a infinitude da alegria no céu. Ele nos oculta que há uma boa quantidade de pessoas iguais a nós, no mesmo estado de vida e que conseguem praticar a virtude e viver uma vida verdadeiramente católica, desapegadas de tudo e amando somente a Deus. Deus e os anjos, ao contrário, nos mostram todas essas facilidades da vida católica, sem nos esconder as verdadeiras dificuldades, que de fato existem, mas são plenamente superáveis quando empregamos os meios dados por Deus, quando temos confiança nele e não em nossas próprias forças. Então, caros católicos, terceira cilada do demônio, aumentar e inventar obstáculos para a vida virtuosa, para a vida verdadeiramente católica. Em quarto lugar, o demônio vai empregar os falsos raciocínios para atrapalhar a alma que quer servir a Deus seriamente. O demônio tentará incutir nessa alma falsas máximas, falsos raciocínios. Essas máximas são, sobretudo, contra a fé, contra a castidade também. Podem ser máximas genéricas, como Deus é misericordioso, depois você se arrepende, aproveita a vida, não perca a sua juventude, o importante é se sentir bem. Saúde e paz e o resto a gente corre atrás. Ter somente um filho é melhor para educá-lo. Ou ainda, todas as religiões têm o mesmo Deus, o importante é que cada um se sinta bem na sua religião. Quando nossos filhos forem adultos, eles decidirão a religião que querem seguir. Poderíamos citar ainda várias outras máximas falsos raciocínios que o demônio tenta colocar na alma e também na sociedade. Quantos desses falsos raciocínios, de fato, já não dominam a nossa sociedade? E a alma que se dispõe a servir a Deus pode ser confundida com esses raciocínios, sobretudo quando bombardeada com eles o tempo inteiro, no trabalho, no ambiente familiar e nos meios de comunicação. E aí começa a ceder, começa a pensar para ver se esses raciocínios não têm talvez um fundo de razão, e aí começa a vencer o inimigo. Um falso raciocínio que atinge hoje muitos católicos é o de combater um erro se associando a outros erros. Por exemplo, combater o comunismo, mas terminar apoiando pessoas que propagam uma falsa filosofia e uma doutrina esotérica de fundo. Ao contrário, Deus e os anjos procurarão incutir raciocínios certos, boas máximas na nossa alma, de que vale ganhar o mundo inteiro se eu vier a perder a minha alma, antes morrer do que pecar, viver para a maior glória de Deus. Perdido Deus, tudo está perdido. Servir a Deus é reinar com Ele. Ou ainda não sabemos nem o dia, nem a hora de nossa morte, devemos estar sempre preparados. Devemos nós mesmos ter uma ou algumas dessas máximas muito bem impressas na nossa alma, para que sejamos movidos por ela, como Santo Inácio era movido pela glória de Deus, como São Domingos Sávio era movido por essa máxima de antes morrer do que pecar. Uma máxima dessa, bem impressa na alma, pode ser a causa da nossa perseverança. Devemos, sobretudo, cuidar para que as nossas crianças tenham alguma máxima assim, bem impressa na alma e que as mova, então, no serviço a Deus. Então, caros católicos, a quarta cilada do demônio são as falsas máximas, os falsos raciocínios. Em quinto lugar, o demônio vai tentar perturbar essa alma que quer servir a Deus, deixá-la agitada, irritadiça, com os nervos à flor da pele.
Muitas vezes as pessoas se encontram assim, sem que haja uma causa aparente ou suficiente. De fato, é o inimigo agindo, querendo nos levar à impaciência, à ira desordenada, à falta de caridade para com o próximo, às ofensas. Algumas vezes, sem motivo aparente ou suficiente, o ambiente fica pesado na família, por exemplo. As crianças muito agitadas e ariscas, as mães muito sensíveis e irritadiças, os pais dando coices em todo o mundo. Com isso, vêm as brigas, as ofensas mais ou menos numerosas, mais ou menos graves. E o demônio sai vencedor, consegue tirar do bom caminho aquela alma. Nessas ocasiões de perturbação, de agitação, é preciso reconhecer essa cilada do demônio, vigiar mais, rezar mais, falar somente o que é necessário, conformar-se à vontade de Deus, reforçar a caridade e a paciência, reforçar a caridade para com o próximo e a mansidão. Non in commotione Dominus, Deus não está na perturbação ou na agitação, nos diz a Sagrada Escritura no livro de Reis. Então, caros católicos, a quarta cilada do demônio é a perturbação da alma. Em sexto e último lugar, o desânimo. A alma se dispõe a servir a Deus seriamente, dá alguns passos, começa bem, faz propósitos bons, ordenados, prudentes e de repente já não tem mais ânimo. O demônio andou por aí. Desanimamos porque a tristeza nos invade, porque encontramos obstáculos, porque deixamos penetrar alguma falsa máxima na nossa alma, porque nos perturbamos. Começamos com ímpeto e vamos murchando. O demônio, o desânimo, jamais pode vir de Deus. É o que o demônio quer, que percamos o ânimo de servir a Deus, que nos entreguemos à tibieza, à mediocridade, para em seguida passarmos ao pecado grave. Deus e os anjos, ao contrário, darão a essa alma que quer servir seriamente a Deus, darão a essa alma coragem, força, ânimo, alegria verdadeira, paz, desembaraçando o caminho de todos os obstáculos. Não devemos desanimar, caros católicos, por nada nessa vida, por nenhuma dificuldade, seja ela real ou aparente. Como desanimar se Deus está conosco, nos ajudando com as suas graças abundantes? Como desanimar quando nosso Senhor foi até a morte e morte de cruz para nos merecer essas graças e para merecer a nossa salvação? Como desanimar se entendemos que é bom servir a Deus e que devemos servi-lo com alegria? Fiquemos bem atentos a essas ciladas do demônio. Tristeza, confusão de consciência, falsos raciocínios, exagero de obstáculos, perturbação e desânimo. Deus permite essas ciladas, mas para que nós possamos crescer na virtude, para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual, para que nos apoiemos nele e recorramos a ele. Portanto, caros católicos, confiemos em Deus e na sua graça superabundante. Nada melhor do que servir a Deus com alegria e suavidade e perseverar assim até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.